Olá pessoal, dando continuidade a nossos vídeos de matemática básica, falaremos agora sobre equações do segundo grau. O que são equações do segundo grau? Bem, uma equação do segundo grau é uma expressão do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais, o a é diferente de zero e x é a nossa variável. Um exemplo de uma equação do segundo grau. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Neste exemplo aqui, o valor de A é 1, o valor de B é menos 5 e o valor de C é 6. Nós estamos interessados em aprender a determinar soluções de equação do segundo grau. Bom, mas o que é uma solução de uma equação do segundo grau? Nós diremos que x é uma solução da equação do segundo grau se, ao substituirmos o valor desse x na expressãozinha, essa identidade for preservada. O que eu quero dizer com isso é a seguinte coisa. Se nós temos uma equaçãozinha do segundo grau, por exemplo, como esta aqui, eu digo que x0 é uma solução se ax0 ao quadrado mais bx0 mais c for igual a zero. Por exemplo, para esta nossa equação aqui, nós temos que x igual a 2 é uma solução. E por que uma solução? Porque se trocarmos x por 2, temos 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. E observe que 2 ao quadrado é 4, somado com 6, 10. 5 vezes 2, 10, com sinal negativo. Temos 10 menos 10, isto é zero. Uma outra solução para essa equação é x igual a 3. Por quê? Se substituirmos x por 3, temos 3 ao quadrado, 9. Menos 15, menos 6, somado com 6, zero. Você poderia me perguntar, além de x igual a 2 e x igual a 3, temos uma outra solução para esta equaçãozinha? O que veremos a seguir é que não. Uma equação do segundo grau possui, no máximo, duas raízes reais. Pode acontecer dela não ter nenhuma, acontecer dela ter uma única, e nesse caso a gente precisa fazer uma observação que quando ela tem uma única, nós dizemos que esta única tem multiplicidade 2, e vocês verão o motivo. E pode acontecer o terceiro caso, que é este nosso exemplo, é dela ter duas soluções. Como então podemos resolver uma equação do segundo grau? Então, dada uma equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, a forma a qual nós conseguimos resolver essa equação é pela seguinte expressão, menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, todo mundo dividido por 2a. Você poderia me perguntar por que esta fórmula é verdadeira. E o que nós faremos em alguns instantes é justificar por que esta identidade é verdadeira. Porém, antes, iremos usar dessa fórmula para realmente verificar se a gente obtém soluções da nossa equação original dada lá. Nossa equação era x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Nesse caso aqui, o A é 1, o B é menos 5 e o C é 6. Substituindo aqui, então, obtemos a seguinte coisa. Menos o valor de B, mais ou menos a raiz de B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes o valor de C, todo mundo dividido por 2 vezes A. E isto é, então, menos 5 é 5, mais ou menos a raiz quadrada. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. 25. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Todo mundo dividido por 2. Então, as nossas soluções são 5 mais ou menos a raiz de 1 sobre 2. A raiz quadrada de 1 é 1, então fica 5 mais ou menos 1 sobre 2. E aqui nós fazemos uma observação, porque nós temos duas operações, mais e menos. Então, nós distinguimos as duas. Quando eu estou somando, então eu fico com 5 mais 1 sobre 2, 6 por 2, 3.
Quando nós estamos subtraindo, nós ficamos com 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. E isso, de fato, são as soluções que nós já havíamos apresentado inicialmente. Então, isso só instiga a nossa curiosidade, porque esta expressão é verdadeira. É o que faremos agora. Então, nossa equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Recorde que o essencial aqui é que o a não seja zero. Uma vez que o a não é zero, o que nós faremos simplesmente chama-se completar quadrados. E para isso eu vou precisar que vocês recordem do seguinte fato da matemática do ensino fundamental. Se você tem uma expressão do tipo x mais y ao quadrado, isto se decompõe como o quadrado do primeiro mais 2 vezes o valor do primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Nossa expressão não começa com simplesmente x ao quadrado, mas começa com o valorzinho de a. Porém, essa observação que o a é diferente de zero nos permite dividir, então, todos os lados da nossa equação original por a. Então, a dividido por a, nós ficamos com x ao quadrado. Aqui sobra a expressãozinha b sobre a vezes x, mais c sobre a, isto igual a zero. Comparando aqui, nós temos x ao quadrado, alguém vezes x, mas está faltando um 2, né? Mais, e além disso, falta uma expressãozinha que seria o equivalente ao nosso y. Aqui, o truquezinho é o seguinte, para aparecer esse 2 multiplicando, então se eu multipliquei por 2, eu também divido para não estragar a minha igualdade. Então, o que nós temos é o seguinte agora, ó, x ao quadrado mais 2 vezes b sobre 2a x, mais, eu vou deixar um espacinho, vocês já vão ver por quê, c sobre a, isto igual a zero. Então, agora eu já tenho x ao quadrado mais 2 vezes alguém vezes x. Para ficar uma coisa desse tipo aqui, falta simplesmente aparecer quem está fazendo o papel do nosso y ao quadrado. E eu circulei ele de verde aqui. Então, o que nós vamos fazer é somar essa expressão b sobre 2a ao quadrado de ambos os lados. E por que eu somo de ambos os lados? Porque se eu faço isso, então, na verdade, eu não altero a igualdade, né? Nós acrescentamos a mesma quantidade dos dois lados da igualdade, a igualdade é preservada, e agora a gente consegue reescrever todo esse pedaço aqui agora desta maneira, x mais y ao quadrado. Fazendo isso, então a gente fica com a seguinte situação, nós vamos ter x mais, quem está fazendo o papel do y para a gente é b sobre 2a. b sobre 2a ao quadrado, e isto é igual b sobre 2a ao quadrado, e agora simplesmente passamos esse c sobre a para lá, para o outro lado da igualdade, com sinal invertido. Estamos quase chegando à nossa fórmula. Então, aqui agora simplesmente a gente vai desenvolver b sobre 2a ao quadrado, e isso é o que? Quadrado de b sobre 2a ao quadrado. O quadrado de 2 é 4, 4a ao quadrado menos c sobre a. Transformando tudo aqui no mesmo denominador, como é que a gente pode fazer isso? É simplesmente, olha só, observe que aqui nós temos um 4a ao quadrado, aqui nós temos um a. O que nós vamos fazer é multiplicar e dividir por 4a. Agora, no denominador, todos aparecem com 4a ao quadrado. De modo, então, que nós podemos juntar tudo num único numerador, ficando com b ao quadrado menos. Temos c vezes 4a. Então, vamos só escrever de ordem bonitinho. 4 vezes a vezes c. Agora, o que nós temos é essa expressão ao quadrado igual a b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Então, se nós extrairmos a raiz, a gente fica com x mais b sobre 2a igual a mais ou menos a raiz desta expressão, b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. E aqui nós devemos tomar o cuidado de, ao extrair essa raiz, de supor esta expressão b ao quadrado menos 4ac positivo, porque se não fosse positivo, todo esse quociente seria negativo e nós não teríamos uma raiz real. Então, passando esse b sobre 2a para o lado de lá, nós ficamos então menos b sobre 2a
mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, agora observe comigo, está todo mundo aqui multiplicando. A raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de a ao quadrado é a. Para a gente poder chegar na fórmula, agora basta simplesmente observar que todos estão com o mesmo denominador, e juntando todo mundo a gente chega nesta expressãozinha, b ao quadrado menos 4ac, onde, igual eu havia dito lá no início, esta expressão é comumente chamada de delta, b ao quadrado menos 4ac, nós estamos supondo ela positiva. Por quê? Porque então equações podem ter duas soluções, uma ou nenhuma. Então, a nossa observação final é a seguinte: esta expressão chamada de delta, b ao quadrado menos 4ac, ela é um número real. Então, ela tem três possibilidades. A primeira é delta ser positivo, a segunda é delta ser zero e a terceira é delta ser um valor negativo. Escrito em termos de delta, nossas soluções são menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Se o delta for positivo, então a raiz quadrada dele existe, e mais ou menos, então nós obtemos dois valores diferentes. Um x1 é menos b mais raiz de delta sobre 2a, e uma segunda solução é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, quando delta é positivo, a conclusão é que nós temos duas soluções. Resumindo aqui, delta positivo, duas soluções para a equação. Se o delta for zero, então observe que extrair a raiz quadrada de zero, e é zero, mais ou menos zero, a gente obtém uma única solução. Então nós temos x é menos b, mais ou menos a raiz de zero sobre 2a. Ou seja, simplesmente menos b sobre 2a. O que nós dizemos é que, então, que esse valor menos b sobre 2a é uma raiz de multiplicidade 2, ou seja, uma solução de multiplicidade 2 da nossa equação. Significa isso aqui escrito que ela tem duas raízes iguais, o que é uma redundância. Na prática é uma única raiz, é porque é uma observação de uma teoria mais ampla da matemática, é que equação do segundo grau possui duas raízes complexas. Em particular, essas duas podem coincidir. Aí nós dizemos que elas são de multiplicidade 2. Por último, se o delta for negativo, então nós não podemos extrair a raiz real desse número. Então, de modo que esse aqui não possui solução real. Ok, galera? Então, era isso que nós tínhamos para falar sobre equações do segundo grau. Em breve voltaremos com um novo vídeo sobre matemática básica.